Olá, boa tarde. O câncer de mama é o tipo da doença que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de 66 casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, a necessidade de promover a conscientização e prevenção. A campanha ganha forças por meio de ações que estimulam a participação da sociedade na prevenção da doença. A gente tem prevenção desde a prevenção, que a gente fala primordial, da promoção da saúde, que passa exatamente por questões de qualidade de vida, de melhoria da qualidade de vida, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, redução de obesidade, redução de tabagismo, né, e também de etilismo, como também métodos que a gente fala de prevenção primária, que é específica por câncer de mama, para aquelas mulheres que têm alto risco da doença. Então, aquela mulher, sabidamente, que tem uma grande chance de ter câncer de mama, por exemplo, aquelas que têm uma mutação genética, hereditária, elas podem, inclusive, fazer a retirada das mamas antes de ter a doença, né? Em alguns casos, também pode usar algum tipo de remédio para reduzir a doença quando ela tem um alto risco da doença. Já a prevenção que a gente fala secundária seria a prevenção das consequências da doença, que seria a prevenção da morte pelo câncer de mama, é feita pelo rastreamento mamográfico. Além do fator hereditário, é importante se atentar às outras causas. Então, se a pessoa tem a primeira menstruação muito jovem, antes dos 12, ou a última, a menopausa, depois dos 55, né? Se por um acaso ela faz uso de terapia de reposição hormonal depois da menopausa, ou se por um acaso essa pessoa ela usa anticoncepcional durante muito tempo, tudo isso interfere na parte hormonal. A questão do filho, né? Ter o primeiro filho depois dos 30 aumenta o risco de câncer, bem como não ter filho nenhum. E, além disso, a gente tem alguns fatores externos, como radioatividade, né? A pessoa que teve, por exemplo, um linfoma e precisou fazer uma radiação para tratamento de linfoma, aumenta o risco, e fatores comportamentais, como a ingestão de bebida alcoólica, o uso do tabaco, alguns casos de câncer pela obesidade, também o sedentarismo faz com que a pessoa tenha mais risco de ter câncer de mama, né? E o sintoma mais comum pode ser detectado pelo toque, como fez a Evani. Ela descobriu um nódulo pelo autoexame e foi curada. Mulheres têm que tomar muito cuidado com essa parte de olhar, fazer esse exame, autoexame, o que levou a descobrir mesmo, na verdade, foi o exame que eu fiz, apalpando. Só assim que você também ajuda o médico e ajuda você mesma. Depois disso aí, fiquei curada. Foi super tranquilo. Para garantir essa tranquilidade, é importante buscar a ajuda de especialistas, pois nem sempre o câncer apresenta sinais. Então, nós temos várias ações de conscientização. E temos também uma disponibilização maior de mamografias, né? A gente oferece cerca de 1.000 mamografias por mês, e nesse mês nós estamos oferecendo 4.000 mamografias. Estamos num processo também de implantar um processo de fast track, onde as mulheres vão vir fazer o exame e, a partir desse exame, faz-se a biópsia e começa-se o tratamento, né? E a gente entende que a agilidade salva vidas, né? A Pastoral da Esperança vai promover um encontro de formação neste sábado, dia 19 de outubro, a partir de 13h, no Salão Paroquial do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A programação do encontro inclui palestras sobre importantes temas, como reflexões socioculturais e antropológicas sobre a morte, como proceder nas celebrações das exéquias e o sentido cristão da vida de oração. Os participantes serão convidados a contribuírem com um gesto de solidariedade doando 1 quilo de alimento não perecível e não é necessário fazer inscrição para participar. A paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem fica na rua Sergipe 175, no bairro da Boa Viagem. E na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida acolhe as relíquias de São João Paulo II, enviadas pelo secretário pessoal do Papa João Paulo II. A missa solene para a apresentação das relíquias será presidida por Dom Nivaldo dos Santos Ferreira a partir das 7h da noite. O santuário está na Praça Nossa Senhora da Conceição, 150, no bairro Novo Eldorado, em Contagem. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, lançou o livro Arte, Cultura e Fé. A obra explora a evolução do barroco europeu até sua expressão no Brasil colonial. Dos acervos barrocos à arquitetura modernista, o livro Arte, Cultura e Fé
explora desde as origens aos significados de cada expressão para a história do Brasil. A obra, escrita pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, foi lançada nesta quarta na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH. É uma abstração da tese, obviamente com uma linguagem ainda acadêmica, mas mais acessível, e podemos esperar uma análise desde o Concílio de Trento, de uma forma especial nesse nascedouro do barroco que depois se desenvolve em Minas Gerais, as referências do barroco alemão, no barroco de Portugal e também no barroco português, e Ouro Preto, e o desdobramento dessa cultura que se consolida através também dos povos originários do século XVIII, XIX, e depois do XX vai para Brasília. O fôlego do livro, baseado em estudos que levaram quase 20 anos para serem concluídos, dá diversas perspectivas sobre a relevância do catolicismo na arte mineira e brasileira. Para nós é muito significativo um momento como esse, porque o encontro de arte, cultura e fé caracteriza muito a nossa alma mineira. O Leônidas, que é o seu autor, é um grande gênio do ponto de vista do seu conhecimento, do que tem feito para a cultura de Minas Gerais, e já assim, podendo deliciar-me da leitura, chamou-me muita atenção quando ele destaca que o barroco não é, pois, uma expressão propriamente da cultura ou do momento atual, mas um momento de desviar-se disso. A arte barroca está situada num momento de tensão, de dúvida, de contra-reforma. Está muito interessante essa sacada, onde ele destaca que a arte tem essa dimensão do escape, da transcendência do sonho. Artistas, estudiosos, diretores, entre diversos outros membros da Sociedade Cultural de Belo Horizonte e de Minas Gerais, celebraram os feitos da obra. É da maior importância, que resume o que nós temos de mais importante na área da arquitetura, da fé, da religiosidade de Minas. Essa é a campanha, real campanha de todos nós, é a cultura, né? Cultura que é a dimensão humana, real dimensão humana. A publicação, né, mostra primeiramente o grande conhecimento, né, erudição do nosso secretário de Cultura, Leônidas de Oliveira, e a sua produção que, na verdade, relaciona, né, os aspectos artísticos, né, e no campo também nosso do patrimônio, toda a relação com a sociedade também, que criou, que produziu esse patrimônio, essa arte, né, a cultura, a religião e todos esses aspectos que se confluem aqui no nosso estado, principalmente, né, em Minas Gerais. Eu tenho certeza que é uma obra que engrandece muito a nossa produção cultural também e pode subsidiar, inclusive, muitas reflexões sobre a ação como a gente pensa a preservação do nosso patrimônio. O governo federal descartou a retomada do horário de verão neste ano. Nos próximos meses será discutido se a medida será necessária a partir de 2025. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o pico do custo-benefício do horário de verão é nos meses de outubro e novembro, até meados de dezembro, e a implantação neste ano traria pouco benefício. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje em algumas cidades de Minas. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a tarde será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no final da tarde e à noite. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 75%. Em Santa Luzia, na região metropolitana, a tarde será encoberta de nuvens. A noite é de céu fechado. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 34. A umidade relativa do ar fica variando entre 25% e 75%. Em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, a tarde será de sol com poucas nuvens. À noite, o céu fica nublado, com possibilidade de chuva fina. A temperatura mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar a 36. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. O governo federal tem enfrentado dificuldade para equilibrar as contas. Assunto para o cientista político Malco Camargo. Desde o início do governo Lula, há um embate entre o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o partido do presidente, o PT, no que se refere aos gastos do governo federal. Enquanto para Haddad, seguindo o que diz o mercado, a receita e a despesa devem estar equilibradas, o Partido dos Trabalhadores assume que um certo déficit,
um certo grau de prejuízo nas contas públicas não faria mal desde que houvesse melhor instalação e ofertas de políticas que agradassem principalmente a quem mais precisa. Neste embate, o mercado sempre penalizou o governo, mantendo a taxa de juros alta e agora sinalizando ainda com seu aumento para os próximos meses. O que isso significa? Para nós, cidadãos, que o dinheiro fica mais caro quando chega no banco, mas para o governo significa um aumento da dívida pública e, a longo prazo, a impossibilidade de implementação de mais políticas públicas. Isso precisa mudar. Por isso entrou agora também Simone Tebet, junto com Haddad, para buscar o equilíbrio das contas públicas. Mas não adianta o técnico Lula escolher os seus principais jogadores se ele mesmo não estar convencido, ou pelo menos não sinaliza que o caminho é de fato o equilíbrio entre receitas e despesas nas contas do governo federal. Estamos aqui com a Juliana Lima da Rádio América, porque a partir de agora estamos em cadeia. TV Horizonte Rádio América para a entrevista com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL. Candidato, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigado à TV Horizonte pelo espaço e obrigado a todos aqueles que estão acompanhando pela atenção. Então, candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Perfeitamente. Boa tarde, telespectadores e ouvintes. Boa tarde, candidato. Bruno Engler, no primeiro turno das eleições, você conquistou 34,38% dos votos. Já Fouad Noman obteve 26,54%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa Quest, divulgada ontem, apontou que o senhor tem 37% das intenções de voto contra 46% de Fouad Noman. A pesquisa Datafolha aponta 41% para o senhor e 48% para Fouad. Como o senhor avalia a migração de votos dos candidatos derrotados no primeiro turno das eleições? Olha, a gente recebe com muita cautela essas informações de pesquisa, até porque, pelo que nós vimos no primeiro turno, a última pesquisa do Datafolha falou que eu estava com 26, eu tive 34,4. Quer dizer, colocou eu, Fouad e o candidato Mauro Tramonte tecnicamente empatados, e o resultado foi muito diferente disso. Então a gente continua a nossa campanha de maneira muito propositiva, rodando Belo Horizonte, falando dos problemas da cidade, das soluções que nós temos para esses problemas, e eu tenho confiança que o eleitor vai perceber que o meu projeto, juntamente com a Coronel Cláudia, é o melhor projeto para Belo Horizonte. E, candidato, o seu plano de governo fala muito sobre o uso de inteligência artificial. Tecnologia é algo muito caro no Brasil. Hoje, no orçamento da Prefeitura, tem como se investir em tecnologia? Realmente é viável aplicar tudo isso ou ainda é uma ideia que deverá ser pensada e ver se é viável ou não? Tem perfeita viabilidade. O que acontece? A nossa cidade, gente, é uma cidade que tem um orçamento de mais de 19 bilhões de reais. Não pode faltar dinheiro porque realmente é necessário. Saúde, educação, segurança e transporte. Assim que eu chegar na prefeitura, eu vou fazer um raio-x de todos os contratos para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino, para que realmente sobre dinheiro para o que precisa. Mas a questão da inteligência artificial está cada vez mais acessível. Eu te dou um exemplo. A gente quer usar a inteligência artificial na gestão do trânsito, porque hoje o nosso trânsito é completamente parado, garrado, é a segunda pior capital para se rodar em horário de pico. O sistema Waze for Cities, que é o sistema lá de São Caetano do Sul, que eu quero trazer para BH, não cobra nada do município. O custo para o município é a instalação de câmeras de monitoramento para você ter o relatório do tráfego em tempo real. A parceria com o Google e com o Waze é gratuita. Então tem muitas parcerias que podem ser construídas, é algo que cabe sim no nosso orçamento e na nossa realidade. A gente precisa urgentemente tirar a BH do atraso e trazer soluções para a nossa população. Candidato, hoje é o Dia Nacional de Vacinação. O programa de imunização brasileiro foi criado há mais de 50 anos, com resultados comprovados na redução da mortalidade infantil e redução de doenças como o sarampo e paralisia infantil. O senhor disse que não se vacinou contra a Covid-19, uma doença aí que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Qual que é a posição do senhor sobre esse assunto? Olha, eu acho que a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal, que hoje realmente está deixando a desejar. Realmente não tomei a vacina da Covid por orientação da minha médica. Eu não sou médico, vou contrariar ela. Então, assim, a gente precisa ter campanha de conscientização, campanha de vacinação nas escolas, aumentar a cobertura vacinal. A vacinação é importante em todas as idades, mas a vacinação infantil mais ainda, para a gente evitar que essas doenças antigas ressurjam no cenário aqui da nossa cidade e do nosso país como um todo. Então, isso é algo que precisa ser feito através de muita comunicação, conversando com as famílias, para que as crianças possam ser imunizadas na melhor taxa possível. Só citou aí o ensino.
Quais seriam as diretrizes dos próximos 4 anos da educação em Belo Horizonte, principalmente voltada para melhorar a qualidade do ensino fundamental? Olha, isso é importantíssimo. O que acontece? Hoje a gente está no 5º secretário de Educação em 2 anos. O secretário que aí está veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa para pagar uma fatura política. Nós vamos acabar com isso, vamos acabar com a politicagem na prefeitura, vamos colocar um secretário técnico, que entenda de educação para que a nossa cidade possa avançar. No IDEB, a gente está estagnado nos anos iniciais e despencando nos anos finais. Como é que a gente vai melhorar a situação? Primeiro, vamos zerar a fila da educação infantil. Hoje faltam vagas. Quanto antes a criança começa a ser educada no ambiente escolar, melhor para o seu desenvolvimento. Então a gente vai zerar essa fila com a construção de novas EMEIs e com a ampliação da rede parceira. Vamos aumentar as vagas de ensino em tempo integral, que é uma ferramenta importante do aprendizado do aluno. Vamos trazer ferramentas de tecnologia para a nossa capital. Eu conversei com o pessoal do Sistema S, da Escola SES, eles têm, por exemplo, um óculos de realidade virtual aumentada que gera um engajamento enorme entre as crianças, gera interesse e a partir daí você consegue ensinar a história do Brasil, por exemplo. Você pode colocar a criança no período da Inconfidência Mineira para ela aprender como é que foi todo esse processo do Tiradentes, dentre tantas outras coisas. Existem ferramentas para engajar o aluno, para aumentar esse interesse. E uma outra ferramenta que nós vamos implementar também, isso aí obviamente só no ensino fundamental, não cabe na educação infantil, é o modelo da escola cívico-militar, que é um modelo que funciona, não é uma pauta ideológica, já existe aqui em Belo Horizonte, em 2 escolas da rede estadual e a gente quer trazer também na rede municipal. Candidato, em caso de vitória, quais seriam as primeiras ações do senhor assim que assumir a prefeitura? São 2 as primeiras ações, gente. Primeiro, iniciar esse raio-x da prefeitura. Nós vamos auditar todos os contratos da PBH para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Uma cidade com orçamento de quase 20 bilhões de reais não pode prestar o serviço de má qualidade que vem prestando hoje. Não pode virar para as famílias de cerca de 1.600 crianças e falar que não tem vaga na educação infantil. Não pode virar para quem precisa de um atendimento especializado, uma cirurgia letiva, e falar que a espera vai ser de meses, em muitos casos até de anos. Não pode virar para o cidadão e falar que não tem recurso para aumentar a nossa segurança, ampliando o efetivo da Guarda Municipal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é auditar todos os contratos da Prefeitura. E a segunda coisa, nós vamos exonerar esse pessoal que está nomeado aí em cabide de emprego da Prefeitura, simplesmente para pagar a fatura política e nomear pessoas técnicas capacitadas para bem prestar o serviço que o Belo Horizontino precisa e merece. Dentre os contratos da Prefeitura existe o do transporte coletivo. O ex-prefeito Alexandre Calil disse que abriu a caixa preta da BH Trans e que naquela época deveria inclusive aumentar o valor da passagem, daí surgiram os subsídios. No ano passado, a Câmara queria romper todos os contratos por irregularidades. Em 2028, o prefeito eleito vai poder fazer um novo contrato. Eu queria saber quais são as suas ideias. Você é a favor de manter o subsídio, as cobranças, o repasse será feito por quilômetro rodado, por número de passageiros, por número de viagens? Como seria o contrato se você fosse fazê-lo hoje? Olha, o que acontece? O subsídio foi uma ferramenta que precisou ser implementada porque o prefeito atual deixou a passagem um bom tempo mais de R$6, precisou da sociedade se manifestar, da Câmara se manifestar e a solução que foi encontrada foi o subsídio. Isso que você colocou é muito importante. O próximo prefeito tem a missão de redesenhar o contrato de ônibus em Belo Horizonte. E o prefeito atual está aqui, no bolso das empresas de ônibus, é financiado pelos empresários do setor. Se ele for eleito, ele não vai ter em mente o seu interesse, o interesse do cidadão, vai ter em mente o interesse de quem está financiando a campanha dele. O que nós vamos fazer é um processo de concorrência ampla, que empresas de todo o país possam se inscrever buscando a passagem ao menor preço e o serviço de maior qualidade. Em relação ao subsídio, esse processo de concorrência a gente não tem compromisso com as empresas que aí estão. O ideal é que não haja necessidade de subsídio, mas se realmente não for possível fazer uma passagem a um preço compatível, eu não tenho uma posição ideológica ao subsídio, porque a gente precisa de um preço justo para a população. Candidato, a Prefeitura enviou à Câmara um orçamento que prevê déficit zero em 2025. Como atingir essa meta sem sacrificar investimentos sociais? Olha, fomentando a economia da nossa cidade. Hoje a Prefeitura está dando déficit depois de muito tempo, que o prefeito precisa gastar dinheiro em ano eleitoral para tentar se reeleger. Mas o que acontece? Assim que eu chegar na Prefeitura, junto à Câmara dos Vereadores, que é parte importante nesse processo, nós vamos rever o Código de Posturas para destravar a atividade comercial. O comerciante que vende mais, ele gera mais receita, ele gera mais imposto. Nós vamos rever o plano diretor para a gente voltar a ter grandes empreendimentos da construção civil aqui em Belo Horizonte. Isso vai gerar novos IPTUs de cada novo imóvel
imóvel que surgir na cidade, novos ITBIs de cada imóvel que for vendido, e assim que você aumenta a arrecadação. Eu não acredito em mais impostos, eu tenho o meu compromisso. Quando eu for prefeito, nós não vamos aumentar imposto ou taxa alguma e vamos trabalhar para reduzi-las. Mas a gente aumenta a arrecadação como economia, onde o dinheiro gira mais e a prefeitura consegue arrecadar com o sucesso de Belo Horizonte. E uma forma também de angariar recursos é a relação com o Estado e com o governo federal. No Estado, o senhor tem, digamos, um aliado. No governo federal, alguém que pensa diferente. Como é que vai ser a interlocução com esses outros poderes? Olha, com o governo do estado a relação é excelente, o governador Romeu Zema é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento ótimo e a gente já está conversando para assim que eu assumir a prefeitura a gente começar a resolver juntos os problemas de BH. Em relação ao governo federal, a gente tem muitas divergências, mas a gente precisa ter um relacionamento institucional. E nisso eu me espelho muito no governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um cara de direita, ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista, mas quando ele precisa resolver os problemas de São Paulo, ele se senta com o presidente da República, se senta com os ministros do Estado para tratar as demandas do Estado dele. Da mesma maneira que em Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa dialogar com a União, independente de quem esteja na cadeira. E é importante lembrar, né? O Lula será o presidente os 2 primeiros anos do meu governo. Os 2 últimos a gente nem sabe quem será. Mas independente de quem tiver, tanto no Palácio do Planalto como na cidade administrativa, a gente vai ter um canal aberto de diálogo para resolver os problemas de BH. Candidato, como o senhor pretende conciliar conservação ambiental, crescimento econômico? É possível? Seria um objetivo na sua administração? É possível, é um objetivo. A gente precisa de agilidade na liberação de licenças e alvarás, mas a gente tem um espaço muito grande em Belo Horizonte para o plantio de árvores, que é importante para a gente modular a nossa temperatura, para melhorar a qualidade do ar, para fazer uma gestão da umidade do ar, que a gente sabe que a árvore funciona como esponja, ela absorve a umidade, vai soltando aos poucos, isso melhora a qualidade do ar que a gente respira. A gente precisa fazer monitoramento de encostas para evitar deslizamento, a gente precisa aumentar a infiltração do solo nas áreas mais altas para evitar problemas de enchente. Tem muita coisa a ser feita no âmbito do meio ambiente, mas é evidente que a gente quer uma cidade pujante, onde você tenha agilidade de liberação das licenças, dos alvarás, para que a gente possa ter empreendimentos comerciais que façam a economia de Belo Horizonte girar. Candidato, eu agradeço demais a sua participação. O senhor tem 10 segundos para despedir e agradecer a seus eleitores. Eu que agradeço a vocês, a TV Horizonte pelo espaço e dizer, pessoal, a gente não é obrigado a se contentar com o que está aí. Se vocês querem mudança, a ferramenta está nas suas mãos. Dia 27 é 22. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Juliana. Nós convidamos o outro candidato, Fuad Noman, para a entrevista, mas ele recusou por questão de agenda. Então, nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus. Até lá.